Vamos continuar então através do caminho científico, quimeras e células-tronco. E a definição então de células-tronco, então, são as células mestras do corpo, que são caracterizadas pela capacidade de autorrenovação e a diferenciação em outros tipos celulares, exemplo, neurônios, células cardíacas e etc. Os tipos então e uso de pesquisas e as células pluripotentes. São células que são na verdade embrionárias ou induzidas. Tá ok? São as mais importantes para o quimerismo, ou seja, pois podem gerar qualquer tipo de tecido ou órgão. Tá? O avanço principal, então, quimerismo. Vamos partir do quimerismo. Tá? É uma ciência moderna que o que ela faz? Ela utiliza as células-troncos humanas, tá? Para criar quimeras. Que são organismos que possuem células de duas espécies distintas. Por exemplo, um porco com células humanas. Em 2024 conseguiram um embrião de macaco com células humanas, tá? Vou estar deixando esse artigo científico aqui. Isso não é apenas um híbrido genético, tá? Mas é uma integração celular. Como é que funciona essa questão de criar órgãos em animais, em embriões de animais? Existe uma técnica chamada de técnica da falha de nicho. O que vem a ser isso? É a complementação do blastocisto. Tá? É o método de forçar, então, a chave das células-tronco humanas a formar um órgão específico dentro do animal hospedeiro. Ou seja, eles implementarão algum tipo de mecanismo que vai fazer o quê? Vai se usar, então, a edição genética para desativar o gene crucial para a formação de um órgão. Por exemplo, pâncreas ou rim no embrião animal. Ou seja, isso é uma falha do nicho. Eles vão passar informação genética para dentro dessa informação vai estar lá, por exemplo, não fabricar o rim. É um exemplo bem grosso, tá? Os resultados então é injetar então as células de tronco humanas no embrião, onde existe existe a complementação ou a deficiência, que migram para o nicho vazio. Então ali passa a se desenvolver um órgão desejado, composto majoritariamente por células humanas. Então onde cresceria o órgão animal vital, cresce o órgão humano, tá ok? Com células humanas. O que vem a ser então, passa a vir a ser, fazer uso disso, é a questão então do xenotransplantes. O que vem a ser isso? Vamos conversar então um pouco sobre os objetivos e as impossibilidades atuais. Tá? O xenotransplante nada menos é, tá? Do que um transplante de um órgão, tá? De órgãos ou tecidos de uma espécie para outra. Por exemplo, o coração de um porco para um corpo humano, ou o rim de um macaco para um corpo humano. Tá ok? Isso já foi tentado, tá, meus queridos? A promessa, então, um objetivo principal da criação das quimeras é gerar, então, na verdade, órgãos humanos ou muito humanizados em animais para poder resolver a situação da escassez de órgãos, pessoas que não doam os seus órgãos, né, depois que venham a falecer, enfim. Os órgãos e o pâncreas, a possibilidade. Isso é bastante científico e é possível. É a cultivação de órgãos vitais, tipo coração, fígado, rim, pulmões, né? O baço, através da técnica, como já conversamos antes, de célula-tronco em hospedeiros animais, é considerado então cientificamente possível e de fato está em estágios avançados de pesquisa. Até um dos pesquisadores é um espanhol, não lembro o nome dele, vou estar lendo aqui no notebook. Mas existe algumas impossibilidades e dificuldades quanto à questão do pâncreas, né? Qual que é o ponto do pâncreas? Qual que é a dificuldade única?
A razão é que o gene necessário para desativar a formação do pâncreas no animal, para abrir aquele nicho, que é aquele espaço que será usado então para se criar e se cultivar o órgão humano, também ele pode ser essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento de todo o embrião, tornando o experimento mais complexo e, na verdade, desafiador para a viabilidade de um hospedeiro animal, tá ok? Por que isso ainda não está na fila de transplantes? Se tem sido, entre aspas, um sucesso, né? Então, meus queridos, apesar dos avanços, o risco de rejeição, a hiperaguda e as implicações éticas regulatórias mantêm, então, esses órgãos em fase somente de pesquisa intensiva. O foco atual, na verdade, é a longevidade dos órgãos modificados. Eu tenho aqui agora no meu notebook alguns casos humanos, tá? De xenotransplante, tá ok? Eles falam que foi resultados de sucesso, em parte, mas assim, mínimo, ao meu ver. Não sou cientista nessa área, sou bem leigo nesse assunto, mas estou conversando, tá? Então esse sucesso nesse caso dá para ser medido pela sobrevivência inicial do órgão no corpo humano, pela obtenção então de dados valiosos que vão permitir o avanço da ciência. É isso que eles creem. Então vamos lá. Nós temos então um paciente aqui, ó, deixa eu abrir o notebook aqui. Nós temos um paciente chamado David Bennett, tá? O órgão animal que foi viabilizado para ele, então, era um coração de porco modificado geneticamente. Nem foi, como é que eu vou dizer assim, nem foi cultivado células-tronco no embrião de um animal hospedeiro. Na verdade, meus queridos, foi diretamente modificado geneticamente o coração do porco, tá? A data e o local, vocês podem ver que são dados recentes, tá? Data e local. Janeiro de 2022, em Baltimore, nos Estados Unidos, né? No Centro Médico, na Universidade de Maryland, tá? Maryland. Tempo de sobrevivência do paciente, apenas 2 meses, tá? Ele veio a óbito, então, em março de 2022. Ele recebeu esse coração em janeiro de 2022 e veio a óbito em março de 2022. Então, o sucesso e resultados para a ciência são promissores, tá? Foi o primeiro transplante, então, cardíaco de porco para um ser humano. O órgão funcionou, então, por um período significativo, 2 meses, fornecendo, então, dados cruciais sobre a rejeição, e por que foi tardia, né? Sendo atribuída, então, a múltiplos fatores, incluindo a ativação de um vírus latente do porco, o PCMV. Eu não sei que tipo de vírus é esse, mas posso pesquisar depois. E as complicações subsequentes, o procedimento provou a viabilidade imediata de um coração animal modificado, tá ok? Temos um outro homem aqui, espero que dê tempo de gravar o vídeo, porque tem tempo isso aqui. Tô com um programa aqui que tem um tempo, mas tomara que dê tempo, tá? Olha só. O homem, então, esse David Bennett, então, né? Ele foi divulgado, então, que ele veio, então, a óbito, tá ok? Nós temos um homem com morte cerebral, não foi divulgado o nome dele na pesquisa, tá? Mas esse homem, então, ele recebeu um rim de porco. Não foi divulgado aqui, mas eu acho que eu li o nome desse homem nesse arquivo científico ali que eu tenho ali, tá? Que é da revista Cell. Ou seja, então ele recebeu um rim de porco também modificado geneticamente. Então, setembro de 2021, em Nova York, tá? Nos Estados Unidos, no hospital aqui, que eu não vou saber dizer o nome dele, mas acho que é Langone Health, né? Dias enquanto o suporte da vida era mantido, ou seja, provavelmente era mantido por aparelhos ainda, né? Então, o primeiro sucesso em demonstração à função imediata, ó, já vai terminar o vídeo, tem que começar outro.